Quando se fala em transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, é comum a gente pensar logo em manias, em organização, mas olha, o buraco é bem mais embaixo. Nesta análise, a gente vai fundo no que realmente define esse transtorno do ponto de vista clínico. Vamos entender os sintomas, o diagnóstico, tudo de forma bem direta. E antes de entrar em manuais e critérios, é fundamental começar por aqui, pelo sofrimento. O que está no centro do TOC não é o hábito, não é a mania. É uma angústia profunda, persistente, que realmente impacta a vida. É esse sofrimento que acende o alerta e mostra a necessidade de um olhar clínico. Para organizar nosso estudo, a gente vai seguir este caminho, ok? Primeiro, a definição básica. Depois, onde o TOC se encaixa no universo dos transtornos. Em seguida, a gente detalha o diagnóstico e, por fim, um resumo com os pontos que não dá para esquecer. Então, vamos lá. Começando pelo básico do básico. O que é que, do ponto de vista clínico, realmente caracteriza o transtorno obsessivo-compulsivo? A resposta está numa dupla de conceitos-chave. A espinha dorsal do TOC é essa aqui, a presença de obsessões e/ou compulsões. Obsessões são aqueles pensamentos que invadem a mente, sabe? Sempre de licença. E as compulsões são os comportamentos que a pessoa repete para tentar aliviar a angústia. Mas o ponto decisivo para o diagnóstico é o impacto disso tudo. O sofrimento tem que ser grande, tem que atrapalhar a vida de verdade. Agora, uma parte bem interessante. O jeito que a ciência entende o TOC mudou muito. A classificação dele hoje em dia é bem diferente do que era no passado. E essa mudança de lugar conta uma história sobre o que a gente descobriu sobre o cérebro. E aqui está a grande virada. Por muito, muito tempo, o TOC era visto como um transtorno de ansiedade. Mas o manual diagnóstico mais atual, o DSM-5-TR, deu uma casa nova para ele. Criou uma categoria própria. Parece um detalhe técnico, né? Mas, na verdade, é uma mudança gigantesca de perspectiva. E por que mudaram ele de lugar? A resposta está na neurobiologia. As pesquisas foram mostrando que o TOC e outros transtornos parecidos compartilham circuitos cerebrais e bases genéticas muito específicas, que são diferentes dos transtornos de ansiedade mais clássicos. Ou seja, a nova organização veio de uma compreensão mais profunda do cérebro. E quem são esses vizinhos do TOC nessa nova categoria? Bom, a gente tem o transtorno dismórfico corporal, aquela preocupação excessiva com defeitos na aparência, o transtorno de acumulação, a tricotilomania, que é o impulso de arrancar cabelo, e o transtorno de escoriação, de ficar se beliscando. Todos eles têm, digamos, uma assinatura cerebral em comum. Beleza, já entendemos o que é o TOC e onde ele mora no mapa dos diagnósticos. Agora, vamos mergulhar nos dois pilares dele. O que, na prática, são as obsessões e as compulsões. Essa diferença que é crucial. As obsessões são os eventos mentais, são os pensamentos, as imagens que brotam na cabeça, que são indesejados e geram uma ansiedade enorme. Já as compulsões são resposta a isso. São as ações, os rituais físicos ou mentais para tentar baixar essa ansiedade. Basicamente, uma é o gatilho, a outra é a tentativa de alívio. E aqui tem um critério bem objetivo para fechar o diagnóstico. Não basta ter o ciclo de obsessão e compulsão. Esse ciclo tem que tomar tempo, muito tempo, mais de 1 hora por dia, ou então causar um prejuízo claro na vida da pessoa, seja no trabalho, nos estudos, nas relações. Olha, o TOC raramente vem desacompanhado. A gente chama isso de comorbidade, que é quando outros transtornos aparecem junto. E o número aqui é de cair o queixo. Por volta de 75% das pessoas com TOC também vão ter, em algum ponto da vida, um diagnóstico de transtorno de ansiedade. E essa sobreposição não para por aí. Com a depressão, a história é parecida. A estimativa é que até 60% de quem tem TOC também vai enfrentar um quadro depressivo. Isso mostra bem o peso que esse ciclo todo pode ter na vida de alguém, né? E para fechar essa parte, tem uma conexão bem importante com os transtornos de tique, especialmente quando o TOC começa na infância. Perto de 30% das pessoas com TOC também têm um transtorno de tique, o que só reforça aquela ideia de que as bases neurobiológicas dele são muito próximas. Agora a gente entra num ponto que, na prática clínica, é fundamental e pode mudar todo o rumo do tratamento. É a diferença entre o TOC que a gente chama de primário e aquele que é, na verdade, um sintoma de outra coisa. Essa frase resume perfeitamente o porquê disso ser tão importante. Entender a causa dos sintomas, a etiologia, não é só um detalhe.
É o que vai definir se o tratamento vai ser um tiro na água ou se vai direto na raiz do problema. O que é, então, o toque secundário? É quando os sintomas obsessivos e compulsivos não surgem do nada. Eles são uma consequência direta de outra condição médica, como um problema neurológico, uma infecção ou mesmo o uso de alguma substância. A causa, nesse caso, é externa, por assim dizer. E por que isso é tão importante? Porque se a causa real é, por exemplo, uma infecção, não adianta usar só as terapias e remédios clássicos para toque. Eles simplesmente não vão funcionar direito. É preciso tratar a causa raiz. Identificar isso muda o jogo completamente. Certo. Para a gente fechar, vamos fazer aquela revisão rápida. Se fosse para resumir os pontos mais essenciais sobre o toque, seriam estes aqui. Então, vamos amarrar tudo. Primeiro, lembre-se que o TOC ganhou uma categoria própria no DSM-5-TR. Segundo, a base dele é a dupla obsessão e compulsão. Terceiro, o diagnóstico depende do tempo que isso consome ou do prejuízo que causa. Quarto, ele quase sempre vem acompanhado, principalmente por ansiedade e depressão. E por último, o ponto vital. É sempre preciso investigar se não é um TOC secundário a outra condição médica. E para a gente terminar, fica uma provocação. Conforme a gente vai mapeando cada vez melhor os circuitos do cérebro envolvidos no toque, como será que isso vai mudar os tratamentos lá na frente? Talvez a gente tenha intervenções muito mais precisas, muito mais personalizadas. O futuro do estudo da mente está sendo escrito agora. E entender essas bases é o começo de tudo. Muito obrigada pela companhia.